Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. Hoje, entrando no nosso terceiro bimestre, já passamos aí mais da metade do ano, boa parte a gente ficou em quarentena, aí quase 4 meses, mas a gente iniciou a semana com algumas boas notícias, uma possibilidade de uma vacina funcional que imuniza a gente e estamos aguardando. Já falei, eu estou com muita saudade de vocês, muita saudade de ver o rostinho de vocês, de dar aula, mas o que a gente pode fazer agora é oferecer essas aulas remotas da melhor maneira possível. Então, vamos entrar no nosso terceiro bimestre e eu gostaria de tratar do tema de sustentabilidade. Mas, professor, qual a relação sustentabilidade com educação financeira? Bom, pessoal, economia e meio ambiente vai a partir, já vem andando de mãos dadas, né? Mas a partir de agora, e seguindo para frente, a gente vai ver uma preocupação com o meio ambiente muito grande. A gente já consegue ver em alguns países, sobretudo na Europa, e que isso vai refletir na nossa vida, na nossa maneira de viver a nossa vida, na escolha dos nossos produtos, aonde a gente coloca o nosso dinheiro, futuros investimentos que a gente pode fazer. Todos eles a gente tem que levar em consideração, então, o tema sustentabilidade e meio ambiente. Beleza? Bom, então, mas o que é sustentabilidade? Vamos lá. Sustentabilidade é o conjunto de práticas e ações do homem e do uso consciente dos recursos naturais. Então, eu sempre falo para vocês de commodities, por exemplo, na aula de geografia. O que são commodities? São recursos naturais. Então, por exemplo, é, um celular, ele foi feito com plástico, com peças de metal, que foram minerados, recursos naturais. Um livro, recurso natural, papel. É, deixa eu ver, uma roupa, uma carne, tudo isso a gente utilizou recursos naturais para fabricar esses produtos, tá? E quando a gente tem consciência do uso desses recursos, a gente consegue fazer da melhor destinação para eles e oferecer melhor qualidade de vida, tanto para a gente quanto para as gerações futuras, beleza? Bom, a gente trabalha, falando de sustentabilidade, com um tripé. Tripé, pessoal, quero dizer para dar sustentação, tá? Então, por exemplo, tem o tripé lá do celular, é para dar o apoio para o celular não cair. Então, o tripé da sustentabilidade são três elementos. Primeiro, o social, que diz respeito ao homem, às pessoas, o ser humano. O ambiental, o meio ambiente. E, por fim, o econômico, para a gente ver que uma coisa não está desvinculada da outra. O homem, o meio ambiente e a economia, elas têm que andar juntas quando a gente fala de sustentabilidade, beleza? Então, primeiro, o papel social. Ele engloba toda essa parte humana, de tentar melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida. E quando eu digo isso, eu estou falando em, por exemplo, acesso à água. E dizer acesso à água, no nosso contexto, que nós moramos num país que tem muita água, é abundante em água doce, moramos no Paraná, na cidade de Maringá, uma cidade rica, mas nós temos lugares no Amazonas, por exemplo, onde tem muita água doce, mas essa água não é tratada. Nós temos lugares no Brasil, barulho de moto, perdão. Nós temos lugares no Brasil onde o esgoto não é tratado. A gente fala também de acesso à alimentação saudável, oferecer melhores produtos para a população e aqueles famosos 3 R's, né? Reduzir o consumo, reutilizar quando possível, reciclar sempre. Então, reduzir certos consumos de determinados produtos, reutilizar embalagens e, quando não puder realizar, fazer o descarte correto. Tudo isso vai garantir o quê? Melhor qualidade de vida para a gente. A gente vai ter um ecossistema mais limpo, facilidade no acesso à água, a gente vai estar poluindo muito menos e com isso a gente garante não só a nossa existência e a qualidade de vida para nós, como também para gerações futuras, porque aqui a gente está pensando em longo prazo.
Os efeitos não é para ser vistos na semana que vem. Não, é daqui 10, 20, 30 anos a gente poder observar e falar que essas gerações futuras têm qualidade de vida semelhante às nossas hoje. Tá? Vamos lá, então. O papel ambiental. Esse pilar ambiental diz respeito ao uso consciente dos recursos do planeta Terra. Então, como eu já falei para vocês, absolutamente tudo que existe foi feito com matéria-prima, seja ela plástico, petróleo, carvão, minério, água, papel, celulose, tudo, tudo. Nada surge do nada. Tudo foi matéria-prima transformada em produto, em bens de consumo. Bom, se a gente tem um gasto desenfreado desses recursos, o que pode acontecer? Determinados recursos podem vir a faltar. Ah, professor, mas as pessoas se reinventam. A gente pode encontrar novos produtos. Nem sempre teve papel na plástico na história. Então eles usavam outra coisa. Sim, correto. Mas ao mesmo tempo que a gente vai esgotando algumas matérias-primas, a gente vai dificultando o acesso, por exemplo, a alguns remédios. Vai dificultando o acesso a determinados tipos de produto, porque quando surge uma nova tecnologia, ela é um pouco cara e nem todo mundo tem acesso. Então, a gente tem que começar a fazer, desde já, saber que, primeiro, esses recursos eles são finitos, ou seja, eles têm fim. A partir daí, fazer um uso racional deles. Então, por exemplo, recurso à água. A água, a gente pode dizer que ela é quase um recurso infinito, porque tem muita água no mundo, correto? Você pode tratar essa água e consumi-la. Ah, professor, tem países que têm deserto. Tem deserto, da onde que eles tiram a água? Eles dessalinizam a água do mar para tornar essa água potável. É viável fazer isso? Pode até ser. Você vai conseguir abastecer uma população. Entretanto, dessalinizar a água é caro, dá trabalho, gera resíduo. Não é tão mais fácil você preservar as fontes de água doce que nós temos a ter que dessalinizar água para dar para a população? Estou falando de casos em lugares desérticos, tá, gente? Aqui no Brasil, a gente não pode nem cogitar isso pela quantidade de água que a gente tem. Mas se a gente continuar poluindo o manancial, continuar poluindo fonte de água, nascente de rio, é isso que a gente vai ter que fazer. Aí o país que tem maior acesso de água doce no mundo vai ter que dessalinizar a água do mar para poder abastecer sua população. Então isso aqui a gente entra no pilar ambiental. É possível, poluindo a água, dessalinizar a água do mar e usar ela? É, mas como eu falei, é caro, o sabor não é o mesmo, gera muito resíduo. Então é mais fácil a gente manter os nossos mananciais limpos. Isso aí, quem que vai fazer? O homem, através das suas ações, das suas atitudes com o meio ambiente. Beleza? E agora, por fim, o econômico, que diz respeito à nossa disciplina de educação financeira. Esse pilar econômico, pessoal, ele está associado à fabricação e distribuição de bens e consumos e serviços, tá? E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar no viés econômico que diz respeito de onde está vindo essa matéria-prima. Qual a energia que nós estamos utilizando? É uma energia limpa? Como que a gente pode, perdão, barulho de moto, como nós podemos reaproveitar a matéria-prima, reaproveitar insumos e a partir daí diminuir o uso de alguma matéria-prima, ou diminuir o valor do produto, ou diminuir o quanto esse produto polui, é, ou diminuir o quanto de energia é utilizado para produzir esse tipo de produto. Então, tudo isso entra no ponto de vista econômico. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma coisa que a gente vai tratar nas próximas aulas, mas, por exemplo, de transformar lixo em produtos, em dinheiro. Hoje no mundo, quando eu tenho aqui um celular, ele tem circuitos de metal. Esse metal, esses minérios, eles foram minerados do solo. Isso é caro. Você extrair ferro, extrair bauxita, extrair alumínio, extrair ouro, não é barato. É um processo extremamente caro. Ele é extraído,
e é posto aqui nesse celular. Esse celular estraga, eu vou lá e jogo ele no lixo. Eu estou jogando não só o aparelho celular, não apenas a tecnologia. Eu estou jogando o plástico, estou jogando esse metal que foi extraído, que deu muito trabalho e que tornou o produto caro. Então, a empresa que faz o celular, ela vai ter que fazer o quê? Extrair mais minerais para fazer um novo aparelho. Quando é mais fácil que, em vez de eu descartar esse celular no lixo comum, levar ele para reciclagem. Na reciclagem, ele vai ser desmontado, toda a parte de metal vai ser retirada e vai ser reutilizada em outro componente, outro aparelho. Ou seja, aquele gasto que a gente teve inicial para retirar a matéria-prima não vai ser mais necessário, porque nós estamos reutilizando. Isso pode tornar o aparelho mais barato, porque vai tornar o processo de fabricação dele mais barato. Isso pode tornar para você, comprador, mais barato também. Então, perceba como está tudo interligado. A- as ações do homem, com práticas de ações sustentáveis, reciclar, reutilizar, reduzir. A ação ambiental, de a gente monitorar o uso e tentar diminuir o uso de matéria-prima, e o econômico, como que casa tudo isso, uma maneira da gente, ao mesmo tempo que está ajudando o meio ambiente, nós estamos produzindo produtos com maior valor agregado, ou diminuindo o preço dos produtos, beleza? Bom, e como que eu posso ser sustentável? Existem várias formas, pessoal. Por exemplo, economizando a água. Então, isso aqui vocês já sabem, vocês já viram, tanto em geografia, tanto em responsabilidade social. A água é um recurso muito importante. Nós no Brasil temos em abundância, mas em outros lugares do mundo não é assim. E por nós, a gente tem abundância, a gente acaba não valorizando isso e deixa cano vazando, deixa vazamento na torneira, deixa água escorrendo por aí. O Brasil é um dos países que mais desperdiçam água no mundo, mas isso é porque nós temos de monte. A partir do momento que a gente ficar sem, a gente vai começar a dar valor e eu não quero que isso que aconteça, tá? Diminuindo o uso de sacos plásticos e de materiais plásticos em geral, ou reutilizando eles. Por exemplo, vocês já devem ter visto que lugares aqui no Brasil, perto das praias, já não podem utilizar canudos de plástico, porque o destino é quase sempre o mar. Mas daí as pessoas vão lá, usam máscara, entram no mar com máscara e jogam a máscara no mar também, né? Eu não entendo isso. Mas tentar diminuir ou reutilizar os produtos de plástico, uma boa opção também. Reduzir o consumo de carne bovina. Carne bovina, pessoal, ela é uma indústria que gera muito impacto ambiental. As vacas são seres ruminantes, então ela está todo o tempo soltando gás carbônico. Então uma vaca é praticamente um carro, porque ela está soltando gás carbônico na atmosfera. Então, uma opção é reduzir o consumo de carne bovina, substituir, ter uma alimentação um pouco mais saudável, comer mais peixe, mais frango, tá bom? Então não é não comer carne, mas reduzir, ter novos hábitos alimentares. Também porque isso reflete em qualidade de vida, né? Não é só no ponto de vista econômico ou no ponto de vista ambiental, não. Qualidade de vida. Uso de produtos biodegradáveis. O que são produtos biodegradáveis, pessoal? Quando você joga, por exemplo, essa garrafinha aqui no lixo, ela vai para um aterro sanitário. Lá, ela vai demorar algumas centenas de anos para se decompor. Agora, um produto biodegradável, ele tem uma vida útil muito menor. Uma vida, quando você descarta ele, ele vai se deteriorar muito mais rápido. Então, a gente já tem, por exemplo, aquelas sacolas de mercado. Então, em vez de você ir no mercado trazer aquele monte de sacolinha, você leva aquelas sacolas de feira que cabem muito mais, são mais ergonômicas, você consegue carregar mais peso, e quando você tem que descartar, elas muitas vezes são feitas de fibra ou de algum tecido que fica aí 10 anos no ambiente e ele já some. Não é uma garrafinha, um plástico vai ficar anos e anos e anos aí no ambiente, tá? Fazer a coleta seletiva, fazer o descarte correto,
Lixo orgânico no lixo orgânico, plástico, papel, metal, vidro, porque isso facilita a vida de quem faz esse tipo de coleta. E já vou adiantando para vocês, no Brasil a gente faz a coleta seletiva, em muitos lugares, outros não, mas o destino ainda desse lixo não é reaproveitado. Então, a gente tem vários lugares do mundo que a coleta é feita com seriedade e que pessoas fazem dinheiro com isso, mas fazem muito dinheiro, porque reutilizam todo o papel, reutiliza vidro, reutiliza metal, eles conseguem dar a finalidade. E aqui no Brasil a gente tem uma carência disso, a gente falta empresas para dar destinação correta a esse tipo de material. Tá? Utilizar meios de transporte alternativos, então, por exemplo, substituir o carro por uma caminhada. Então, como vocês sabem, né, eu sou ando de bicicleta. E pesquisas apontam que até 5 quilômetros o melhor meio de transporte é a bicicleta. Depende do relevo também, né? Mas Maringá é uma cidade plana. Então, para mim, é muito tranquilo fazer esse trajeto de bicicleta. Para vocês terem uma ideia, eu economizo por ano R$ 3.000 andando de bicicleta, não comprando, não andando de ônibus. Porque se eu andasse de carro, ia ser o valor ia ser maior ainda. E isso reflete o que para mim? Qualidade de vida, condicionamento físico, economia, é menos um carro na rua, é menos uma pessoa no trânsito, é menos uma pessoa no terminal usando o transporte público. E isso reflete diretamente na minha vida. É uma maneira que eu encontrei de ser sustentável. Beleza, pessoal? Bom, agora por que nós estamos estudando isso? O papel da escola é formar um cidadão consciente dos seus impactos no ambiente. Então, vocês devem saber que jogar fora não existe lá fora. Na verdade, quando você descarta uma coisa, você está tirando de longe de você, de perto, da sua vista. Mas está indo para um aterro sanitário, que pode estar contaminando o lençol freático de onde você toma, de onde vem a sua água. Pode estar contaminando um rio onde você vai se banhar. Pode estar contaminando a praia que você gosta de ir. Então, a gente tem que saber os nossos impactos enquanto ser humano e tentar reverter isso. Porque cada vez mais vão surgir novas empresas que vão ter no seu escopo, nas suas diretrizes, na sua missão, na sua visão e valores, questões ambientais, questões sustentáveis. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.